Eu sou o professor Anderson e esse aqui é mais um vídeo da série dos estudos sobre grandezas. Esse vídeo em específico, eu deixei ele para resolução de exercícios. Para quem não sabe, a gente pode olhar na playlist que a gente tem disponível no canal. A gente já começou fazendo o estudo das grandezas, sobre o que eram grandezas, lembrando que grandeza é tudo aquilo que é contável ou que pode ser medido através de uma escala. Um exemplo, a gente pode considerar velocidade. Velocidade é uma grandeza. A gente mede a velocidade de um carro, certo? Outro exemplo que a gente também tem é temperatura. Temperatura, ela também é algo que é medido através de uma escala, tá certo? E aí, o que não viria a ser uma grandeza? Por exemplo, quando eu digo que eu estou com fome, fome é uma grandeza? Não. Por quê? Eu posso até dizer que eu estou com muita fome, mas eu não tenho uma escala para se medir a fome. Ou também, por exemplo, beleza, amor, todas essas coisas que são muito subjetivas, e aí não são grandezas, tá certo? E aí depois a gente falou também sobre razão, né, que é uma comparação entre duas grandezas, e também entramos na questão de proporções, falamos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então no vídeo de hoje a gente vai estar sintetizando todos esses conteúdos abordados em um vídeo com a resolução de 2 exercícios, tá certo? Então eu vou começar aqui, eu já estou apresentando, e na tela que eu apresento a vocês, a gente vai ter, igual eu havia mencionado, exercícios sobre grandezas, tá? O primeiro exercício é um exercício de classificação. É muito importante que saibamos classificar determinadas situações que vão envolver grandezas. Será que essas grandezas que a gente está comparando, elas são diretas, elas são inversas ou elas também podem ser não proporcionais? E é isso que o exercício vai estar pedindo para a gente, tá certo? Então, olha lá. Classifique as seguintes situações em grandezas diretamente proporcionais, inversamente proporcionais ou não proporcionais. E aí ele traz cada letra para a gente fazer a classificação. Então, pessoal, dando continuidade, trazemos aqui para a nossa lousa. Para quem é aluno do professor Anderson, já está acostumado com essa transição, tá certo? Então, vamos lá. Então, o exercício é de classificação. Na primeira situação, a gente tem o seguinte: o tempo gasto com uma viagem de acordo com a velocidade do carro. E aí, para a gente primeiro poder classificar qual essa situação trata, está relacionando as grandezas de qual forma, né? Se é direta, se é inversa, a gente tem que lembrar, tá certo? Então, vamos lá. Quando a gente está falando de grandezas diretamente proporcionais, que aqui nesse caso eu vou estar classificando como GDP, tá certo? A gente tem o seguinte, que são duas grandezas que quando aumentamos uma, a outra grandeza é aumentada na mesma proporção, tá certo? Então, quando uma aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Se ficou na dúvida, vai na playlist do canal que a gente vai ter lá uma aula completa da explicação de grandezas diretamente proporcionais. Mas basicamente é isso. Quando uma grandeza é aumentada, a outra grandeza é aumentada na mesma proporção. Então, elas são diretas. Quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais, aí a gente está falando do inverso que a gente acabou de ver. A gente tem quando uma grandeza é aumentada, a outra é diminuída na mesma proporção. Isso é muito importante destacar, porque às vezes uma aumenta, a outra diminui. Ok, é grandezas inversamente proporcionais. Cuidado, a gente tem que averiguar se há o ocorrimento dessa proporção, tá certo? Dado isso, agora a gente vai para a resolução dos exercícios. E agora a gente vai iniciar. Então, a gente tem o seguinte: o tempo gasto de uma viagem de acordo com a velocidade do carro.
E aí, será que isso são 2 grandezas diretas ou inversas? No caso, a gente tem que podemos imaginar a seguinte situação: se uma das grandezas aumentar, o que que vai acontecer com a outra grandeza? E aí é sempre importante destacarmos quais grandezas que estamos trabalhando, tá certo? Então, para o primeiro exercício, vamos destacar essas 2 grandezas. A gente tem o seguinte: tem a grandeza tempo e nós temos a outra grandeza, que é a velocidade, tá certo? Acredito que, por mais que a escrita tenha um pouco, né, do que a gente mais está acostumado a ver nesses novos tempos, eu acredito que está dando muito bem para ver, tá certo? Colocadas as medidas tempo e velocidade, a gente pode fazer o aumento de uma para ver o que acontece com a outra, tá certo? E para esse aqui vai fazer mais sentido aumentarmos a velocidade, tá certo? Então, se nós aumentarmos a velocidade, o que vai acontecer com o tempo da viagem? Então imagina, se eu estou indo mais rápido, vocês hão de concordar comigo que o tempo da viagem vai diminuir, tá certo? Então olha lá, nós temos a velocidade aumentando e o tempo diminuindo. Ou se a gente aumentar, vamos imaginar a seguinte situação também, né? Para primeiro exercício, professor, e se eu aumentar a primeira grandeza, o que acontece? Se eu aumentar o tempo, então eu estou indo de uma cidade para outra, e já tem um determinado tempo para uma determinada velocidade. E esse tempo ele aumentou. Eu gastei mais tempo nessa viagem. Então, vocês há de concordar comigo que a velocidade foi diminuída. Tá vendo que dá certo do mesmo jeito? Então, para esse primeiro caso aqui, nós temos que são grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? Passando para a letra B, vamos imaginar essa situação. O valor total pago de acordo com a quantidade de pizzas idênticas pedidas. E aí? Vamos colocar essas grandezas aqui? Então, grandeza é tudo que é aquilo que a gente conta, né? Então, a gente tem o valor total, porque imagina que deu um determinado número de reais a conta. Então, a gente é um valor contábil, tá certo? Então, a gente tem o valor total de acordo com a quantidade de pizzas. Tá certo? E aí, vamos fazer esse exercício de reflexão. Aumenta uma e vê o que acontece com a outra, tá certo? Então eu tô lá, estou num rodízio, estou comendo uma pizza pagando um determinado valor. E aí eu aumentei esse valor. Eu aumentei o valor a quantidade de pizzas, tá certo? Se eu estou comendo mais pizzas, vocês há de crer comigo que o valor total também vai aumentar e na mesma proporção? Porque olha o que o exercício destaca. Pizzas idênticas, tá certo? Ah, eu pedi uma de calabresa e eu pedi uma de frango. Talvez uma vai ser mais cara que a outra, e aí o valor não vai aumentar numa mesma proporção. Mas ao exercício destacar essa palavrinha aqui, a palavra idênticas, a gente vê que é na mesma proporção, tá certo? Então imagine que eu pedi uma pizza e o valor é um valor X. E aí eu pedi outra pizza, e aí esse valor, como eu estou trabalhando com 2 pizzas, o valor vai ser dobrado, tá certo? Então imagina essa situação. Para isso, quando uma aumenta e a outra aumenta na mesma proporção, a gente está falando de grandezas, grandezas diretamente proporcionais, ok? Vamos dar continuidade. Para a situação da letra C, a gente tem a quantidade de gols marcados por uma equipe de acordo com o número de partidas. Então, será que a gente consegue
classificar as grandezas, primeiro classificar não, enumerar essas grandezas. Quem são as grandezas da letra C? E aí a gente tem, ó, o que é contável? 1 gol, 2 gols, 3 gols. Então, a quantidade de gols. E aí outra quantidade que eu tenho abordado no exercício, olha lá, é o número de partidas, então a quantidade de partidas. E aí, pessoal, vamos fazer aquele mesmo exercício. Imagina que o time jogue uma partida e marque um determinado número de gols, tá certo? E aí o time vai jogar 2 partidas. E aí o que vai acontecer? É aí que a gente tem que tomar cuidado, porque em nada podemos afirmar que vai ser a mesma quantidade de gols. Ou seja, são grandezas que elas não estabelecem proporção. Porque imagine que em uma partida o time marque 3 gols. Há garantias que na segunda partida ele vai marcar a mesma quantidade de gols? Não. Tá certo, pessoal? Então, muito importante a gente se atentar a isso, porque isso, por mais que a gente pode ter a princípio a priori, né, um pensamento de grandezas diretamente proporcionais, em nada a gente pode garantir que essa proporção vai se estabelecer. Então, para a letra C, nós temos para a letra C, nós temos algo que eu vou determinar como grandezas não proporcionais. Olha lá que interessante. A gente ficar bem atento a isso, tá certo, pessoal? Nem sempre duas grandezas vão estabelecer a razão de proporção, ok? E aí eu volto a lembrar o exercício das pizzas. A gente tinha que garantir que as pizzas eram idênticas, para justamente poder estabelecer essa proporção. Sem mais delongas, letra D. O tempo gasto para encher um tanque de acordo com a quantidade de torneiras idênticas operando. Olha a palavra idênticas aparecendo de novo, tá certo? Vamos escrever as grandezas que a gente está trabalhando aqui. Nós temos a grandeza tempo e temos também o que? A quantidade de torneiras, tá certo? Opa. E aí, vamos fazer esse exercício de reflexão. Se a quantidade de torneiras for aumentada, ou seja, o tanque lá está sendo enchendo com, vamos supor, com 3 torneiras. E aí eu pego uma torneira idêntica, ou seja, a gente está a gente está imaginando que o vazão de água dessa torneira seja sempre idêntica. Então, se eu tenho 3 torneiras, é um determinado tempo. E aí eu acrescento mais 2 torneiras. Olha lá, vai ter mais água saindo da torneira e vai ter mais água caindo dentro do tanque. Ou seja, o tempo para encher esse tanque, ele vai diminuir. E aí, como a gente já conhece, igual na letra A, nós estamos nos referindo a grandezas inversamente proporcionais. Tá certo? E é isso que a gente vai destacar agora, que na letra D estamos nos referindo a grandezas inversamente proporcionais. Fechamos, pessoal? Então, muita atenção a esse tipo de exercício. Lembre que nem sempre as grandezas elas estabelecem essa razão de proporção, mas quando estabelece, nós devemos ficar muito atento para podermos classificá-las em diretas ou inversas. Bora para o exercício número 2? Exercício número 2 na tela para vocês. Em um projeto de engenharia, a obra pode ser concluída em 21 dias, levando em consideração o trabalho de 6 pedreiros. Em virtude da necessidade de adiantamento, a obra deverá ser concluída em 14 dias. Seguindo a proporção de trabalho, qual a quantidade de pedreiros para concluir a obra no prazo determinado? Então, veja bem, o primeiro passo quando a gente olha para um exercício de matemático é identificar, primeiramente, o que o exercício vai pedir e, principalmente, as informações pertinentes para a resolução desse exercício. Então, ele está falando, ó,
Qual é a quantidade de pedreiros? Exercício, a gente pode destacar. A pergunta é a quantidade de pedreiros para concluir a obra no prazo determinado, tá certo? E aí a gente tem que identificar a primeira situação, aquela que o exercício garante, né? Que a obra ela vai ser concluída em 21 dias, e aí levando em consideração o trabalho de 6 pedreiros. Olha lá, o que que a gente está destacando aqui? As grandezas, tá bom? Aquilo que é contável. E aí ele falou que devido a uma necessidade de um adiantamento da obra, ela deverá ser concluída em 14 dias. Muito importante agora, pessoal, seguindo a proporção de trabalho. Ou seja, aqui a gente não vai ter variáveis, né? Então imagine o seguinte, que tem um pedreiro que trabalha mais, outro que trabalha menos. Não, a proporção está sendo mantida. E aí você pode estar até se perguntando, professor, mas e se lá no dia estiver chovendo, eles vão trabalhar? Nada o exercício disse, tá certo? A gente sabe que vai seguir as proporções. Então, bora lá? Para resolver esse exercício, pessoal, o primeiro passo a gente tem que é identificar as grandezas. A gente tem, para esse exercício, a quantidade de dias e nós temos também a quantidade de pedreiros. E aí, vamos colocar lá, pessoal. A gente tem o seguinte: na primeira linha, vamos colocar as informações que a gente já conhece, né? Que em 21 dias, os pedreiros levam, ou perdão, 6 pedreiros vão finalizar essa obra. Então vamos lá, pessoal. Na primeira linha, vamos colocar as informações que a gente conhece, tá certo? Que é o quê? Que em 21 dias a obra ela é concluída e tem 6 pedreiros trabalhando. E aí, a obra passou a ser, ela ser concluída em 14 dias, né? E aí ele está perguntando, qual é a quantidade de pedreiros? Então esse é um valor a ser descoberto, esse é um valor desconhecido a princípio, tá certo? E aí a gente sempre atribui uma incógnita a ele, que normalmente a gente identifica por uma letra. No caso aqui, vamos colocar a letra X, que é o mais comum de se aparecer, ok? E aí agora a gente monta essas proporções, pessoal, tá certo? Porque se a proporção vai manter, a gente já viu que igualando essas proporções, a gente consegue encontrar a quantidade de pedreiros, tá certo? Mas antes, e não menos importante, a gente deve classificar essa situação, classificar essa relação entre as grandezas. E aí, vamos imaginar o seguinte: olha o que aconteceu com a quantidade de dias. A quantidade de dias, pessoal, foi diminuída, tá certo? De 21 dias passou a ser 14. E o que vai acontecer com a quantidade de pedreiros? Será que a gente vai ter mais pedreiros trabalhando ou menos pedreiros para que a obra seja concluída em 14 dias? E aí, pessoal, a gente vai necessitar de mais pedreiros, ou seja, o prazo para se resolver essa obra, para se concluir, foi diminuído. Então a gente tem que ter mais gente trabalhando para o tempo para acelerar, né, essa obra, tá certo? Então a gente tem que quando uma decresce, a outra cresce, e aí seguindo a mesma proporção. Então a gente está falando de grandezas inversamente proporcionais. E o que que isso vai adiantar, professor? Que na hora de montarmos a proporção, uma delas vai ser invertida, tá certo? Então vamos colocar a primeira proporção. A gente tem que 21 está para 14, pessoal. A proporção de 21 dias está para 14, ela tem uma proporção. Assim como essa proporção se mantém, né, para que a gente põe o sinal de igual, de 6 pedreiros para X, tá certo? Só que aí lembrando, como se trata de grandezas inversamente proporcionais, essa grandeza aqui, pessoal, ó, essa grandeza não, essa razão, né,
porque a gente está olhando só um lado da proporção, ela é invertida, então x está para 6. Cuidado, hein, pessoal? E aí eu vou apagar esse pedaço aqui para a gente fazer a resolução. A gente já tem a proporção montada, tá certo? E aí, para quem lembra da aula de proporção, quando a gente tem essa proporção, a gente faz o quê? Aplica a propriedade fundamental dela, que é o quê? O produto dos extremos, tá certo? É igual ao produto dos meios. Ou nada mais é do que vocês podem até ter conhecido como a multiplicação em cruz, tá certo? E aí, vamos resolver esse exercício. Ou seja, 21 vezes 6 é igual a 14 vezes x, tá certo? E aí, vamos apropriar um pouco da tecnologia. Vejam bem. Alexa, quanto é 21 vezes 6? 21 vezes 6 é igual a 126. 126, pessoal. Então, 21 vezes 6, se vocês fizerem aí, a gente vai obter 126, tá certo? Isso vai ser igual a 14x, tá bom? A gente pode inverter essa igualdade, tá certo? Porque se 126 é igual a 14x, 14x é igual a 126. E aqui, só por questão de notação, viu, pessoal? Para a gente ver algo que está mais familiarizado. E aí eu preciso descobrir o valor da incógnita, o valor de x, ok? E aí o que a gente vai fazer? Como 14 está multiplicando, a gente tem que dividir por 14 de ambos os lados. Ou se vocês estão mais comumente acostumados, o 14 está multiplicando, ele pode ir para o outro lado da igualdade com a operação inversa, dividindo. Então, o que nos vai restar desse lado é o x, vai ser igual ao que já está do outro lado, e o 14 vai passar dividindo. Novamente, Alexa, quanto é 126 dividido por 14? E aí, pessoal, se vocês efetuarem essa divisão, vocês vão encontrar o valor de 9, tá certo? Ou seja, para concluir essa obra em 14 dias, seguindo a mesma proporção de trabalho dos pedreiros, são necessários 9 profissionais, 9 pedreiros, tá certo? Então, exercício resolvido, só revisando o que a gente fez. Identificou primeiro o exercício, trabalhou com ele, identificamos a grandeza para poder classificá-las, tá certo? Depois, montamos a proporção e aí só efetuamos a resolução com a propriedade fundamental das proporções, tá certo? Então é isso. Muito obrigado.